Você já pensou como seria encarar um mundo onde a ameaça não anda? Ela se espalha por baixo da terra? E se a menor pisada no lugar errado ativasse uma rede invisível que atrai monstros para o seu encalço? Esse não é apenas um apocalipse qualquer. É The Last of Us. E aqui, sobreviver não é apenas uma questão de força, é de inteligência. Mas aí vem a questão. Como você conseguiria viver nesse caos? Seria possível montar um abrigo seguro, longe do alcance desses inimigos que literalmente brotam do solo? Sim, é possível. Mas isso exigiria mais do que correr e se esconder. Exigiria estratégia. E onde seria o melhor lugar para montar esse acampamento? A resposta é simples, mas vital. Locais elevados, frios e isolados. Por quê? Porque fungos como os cordyceps têm dificuldades para se espalhar em ambientes secos e gelados. Isso reduz a chance de infecção e, melhor ainda, limita a movimentação desses infectados. Agora, esquece aquele clichê de que é só evitar mordidas e seguir em frente. A ameaça em The Last of Us tem raízes literais. Os clickers, por exemplo, se movem com base no som, já que perderam a visão. Mas o verdadeiro problema está no chão. Isso mesmo. O solo pode te entregar para uma horda sem que você diga uma palavra. Tudo por causa da rede micelial, uma espécie de sistema nervoso dos zumbis, interligando tudo. Ou seja, mexeu com um, despertou todos. O erro da maioria dos sobreviventes? Ficar em grandes centros urbanos esperando por ajuda. Aqui, essa esperança custa caro. As cidades são epicentros de infecção, repletas de prédios desmoronando, becos cegos e túneis onde o som ecoa e atrai o pior. A saída está no oposto. Postos militares abandonados, represas, plataformas de petróleo, qualquer lugar isolado que possa ser transformado em fortaleza. E mais, esqueça armaduras barulhentas. Priorize mobilidade e silêncio. Evite brigas. A melhor luta é aquela que você não precisa travar. Camuflagem, planejamento e timing se tornam suas armas principais. Se quiser virar o último de nós, você precisa pensar como o primeiro que percebeu que fugir não é fraqueza, é sobrevivência. Os infectados em The Last of Us não são criaturas comuns. Eles são uma extensão viva de um organismo que, antes de ser uma ameaça mundial, já dominava insetos nos cantos úmidos da floresta. E essa origem revela algo essencial. Fungos precisam de água, muita. Eles não mastigam a comida como nós. Em vez disso, liberam substâncias corrosivas que derretem o que for preciso para absorver os nutrientes. Só que esse método só funciona com bastante umidade. Cordyceps, como qualquer fungo, é praticamente feito de água. Enquanto um corpo humano tem algo entre 50% e 70% de líquido, o fungo chega perto dos 90%. Isso significa que ele só prospera em ambientes encharcados com pouca ventilação e calor abafado. Sabe aquele porão mofado ou banheiro mal ventilado? É o paraíso para esse tipo de criatura. Então, se você está tentando ficar fora do alcance de um monstro que se espalha, como mofo em pão velho, fugir da umidade deve ser sua prioridade. Locais áridos, montanhosos e com clima seco são seus aliados. Inclusive, a própria série mostra isso. Em um dos episódios, Joel encontra uma área cheia de fungo ressecado, já morto, porque o ambiente era seco demais para ele se manter ativo. Só que tem um porém. Não é só a falta de água que importa. A temperatura também entra no jogo. No episódio piloto, os especialistas sugerem que o fungo só conseguiu infectar humanos depois de se adaptar ao calor do corpo, graças ao aumento global da temperatura. Em outras palavras, o aquecimento do planeta deu carta branca para que ele pulasse de formigas para a gente. E é aqui que entra o conceito de zona térmica neutra, o intervalo de temperatura ideal para o ser humano não precisar gastar energia, regulando seu próprio calor. Fica entre 0 e 25 Celsius, com leve vento e baixa umidade. Lugares assim mantêm o corpo eficiente e, de quebra, criam um ambiente hostil para o crescimento fúngico. Então a missão é clara. Fuja do calor extremo e da umidade abafada. Procure regiões altas, secas, ventiladas. Nada de florestas tropicais, pântanos ou cidades costeiras. O futuro da sua sobrevivência pode depender de algo tão simples quanto o clima. Tem algo que muita gente esquece quando pensa em calor. Não é só a temperatura que atrapalha, é a umidade. Quando o ar está saturado de vapor, o suor não evapora.
Isso faz com que nosso corpo tente se resfriar sem sucesso, gastando energia à toa. Resultado: exaustão, desidratação e vulnerabilidade. 3 coisas que você não pode ter no meio de um apocalipse. Então, se o objetivo é manter o corpo funcional e deixar os fungos desconfortáveis, o cenário ideal tem que ser seco e com clima ameno. E adivinha? Já existe uma ferramenta para identificar esses pontos: o mapa de Köppen-Geiger. Ele classifica os climas do planeta e destaca regiões semiáridas frias, conhecidas como BSK. Traduzindo, locais com pouca umidade, temperaturas controladas e pouca variação climática. Perfeito. Na prática, isso significa lugares como o interior de Montana, Colorado, Novo México e partes do Texas Oeste. Coincidentemente, ou talvez não, boa parte da primeira temporada da série acontece justamente em regiões assim. E embora alguns tenham reclamado da falta de perigo nesses cenários, a ciência mostra que os infectados realmente teriam dificuldade para prosperar nesses climas. Inclusive, o acampamento de Tommy, no condado de Jackson, Wyoming, está em uma dessas zonas, com clima estável e seco. Se Joel e Ellie não tivessem motivos específicos para cruzar o país, provavelmente teriam feito bem em permanecer por lá. Ironias da sobrevivência. Mas há um problema. Em lugares secos, a água vira um recurso escasso e valioso. E não é só a escassez que preocupa. Proximidade com lagos ou rios também traz riscos. Os clickers usam ecolocalização. Som é tudo para eles. E ambientes com água transmitem barulho com mais eficiência, atraindo atenção indesejada. Então, qual a saída? Existem 3 boas opções. Primeiro, ficar próximo a um rio corrente, o suficiente para captar água, mas longe o bastante para evitar reverberações de som. Segundo, manter distância segura de fontes hídricas e usar recipientes para transporte, o que exige planejamento e cautela. Terceira alternativa, e talvez a mais inteligente: usar poços artesianos ou sistemas de captação subterrânea, comuns em regiões semiáridas. Eles fornecem água limpa e estável, sem expor você aos ouvidos sensíveis dos clickers. Lição: escolher onde se esconder é tão importante quanto saber com o que lutar. No mundo de The Last of Us, o solo seco pode ser o seu maior escudo. A maioria das pessoas nem pensa nisso, mas em lugares como o Colorado, uma parte significativa da população rural ainda depende de poços ou lençóis freáticos para obter água. Isso mostra como comunidades pequenas, afastadas dos centros urbanos, já operam de forma mais autossuficiente. E se você está tentando evitar áreas infestadas de infectados, é esse o tipo de estrutura que você precisa replicar. Mas fugir não basta. Não dá para viver eternamente isolado, desconfiando da própria sombra. Viver é diferente de simplesmente existir. E para dar esse próximo passo, a peça-chave não é um abrigo nem comida, é gente. Construir uma sociedade requer mais do que sobreviventes, requer conexão, colaboração e uma visão coletiva de futuro. Lembra do Bill? Mesmo com todos os recursos, defesas e estoque, ele vivia num vazio. Só encontrou sentido quando apareceu o Frank. É isso. Sozinho, você sobrevive. Com outros, você vive. E talvez até reconstrua. Biologicamente falando, há um número mínimo de pessoas necessário para evitar o colapso genético de uma população. Os cientistas sugerem pelo menos 50 indivíduos para manter a reprodução viável e cerca de 500 para evitar mutações genéticas indesejadas ao longo das gerações. Mas claro, não é só sobre números, é sobre o que cada pessoa pode oferecer. Uma nova comunidade precisa mais do que gente armada. Precisa de funções, de papéis, de habilidades que mantenham a roda girando. Pessoas que saibam caçar, plantar, cuidar de animais, cozinhar. Outros que consertem coisas, mecânicos, marceneiros, ferreiros. Gente que possa curar, tratar, cuidar de doenças e até partos. Sem médicos, não há futuro. E não para por aí. Preservar conhecimento também importa. Professores, historiadores, artistas, são eles que mantêm vivas as ideias. Uma civilização não é feita só de sobrevivência. Ela é sustentada pela memória, pela cultura, pela esperança de algo maior.
Mas talvez o elemento mais estratégico de todos seja aquele que poucos consideram: o cientista. Alguém capaz de entender, estudar, criar soluções, seja para purificar água, desenvolver medicamentos ou adaptar tecnologias simples para um mundo quebrado. Ter um cientista por perto pode ser a diferença entre uma vila que sobrevive e uma que floresce. Em resumo, sobreviver é o prólogo, reconstruir é o enredo. Se tem alguém que pode fazer a diferença real num apocalipse dominado por fungos assassinos, essa pessoa é o cientista, mas talvez não do tipo que você imaginava. Em The Last of Us, toda a esperança gira em torno de Ellie, imune à infecção, e a possibilidade de criar uma vacina. Mas aqui vai a verdade crua. Um antídoto para fungos como os Cordyceps não funciona do mesmo jeito que para vírus. A biologia deles é completamente diferente, e a imunidade de Ellie provavelmente depende de uma combinação rara de fatores que não dá para replicar em laboratório. Então, onde a ciência realmente entra em cena? Energia, tecnologia, engenharia. Especialistas em eletrônica seriam os heróis invisíveis desse mundo arrasado. Eles podem não curar a infecção, mas podem impedir que ela chegue até você. Fogo é a arma tradicional contra os infectados. E com razão, queimar fungo funciona, mas tem um preço. É lento, arriscado e incontrolável. Ninguém quer estar no meio de um incêndio com um bando de zumbis em chamas correndo em sua direção. Já imaginou perder seu abrigo inteiro porque um clicker incendiado tropeçou no galão de gasolina? Péssima terça-feira. Agora imagine um perímetro cercado por fios eletrificados. Choques potentes, precisos, ativados por sensores de movimento. Não há combustão, não há fumaça. Só um zumbi fritando silenciosamente do lado de fora. Pesquisas indicam que pulsos de eletricidade entre 150 a 200 volts, mesmo com corrente mínima, podem interromper o funcionamento de células fúngicas. Isso significa que, sim, eletricidade pode neutralizar Cordyceps no ato. Claro, tudo isso depende de ter acesso à energia. Mas um bom engenheiro pode resolver isso com soluções sustentáveis. Geradores a biocombustível, sistemas solares improvisados, ou até mesmo pequenas usinas hidroelétricas feitas a partir de córregos próximos. O personagem Bill já deu esse exemplo na série. Casa isolada, armada, cercada por grade eletrificada. Segurança com eficiência. Em um mundo onde os Cordyceps dominam pela rede invisível do solo, responder com tecnologia pode ser a nossa melhor chance. Não se trata apenas de sobreviver ao apocalipse, mas de viver com dignidade, estratégia e inteligência. No fim das contas, a resistência pode não vir de um laboratório, mas de uma oficina elétrica improvisada nos fundos de um galpão abandonado. E isso, meu amigo, não é só teoria. É sobrevivência.